Você já se perguntou por que edifícios como a Torre de Pisa e o Gate of Europe permanecem em equilíbrio, mesmo com um grau de inclinação tão elevado em relação ao solo? Pois bem, o estudo do equilíbrio estático do corpo rígido pode nos ajudar a esclarecer questões como essa. Meu nome é Michael Jonathan. Nosso grupo é composto pelos estudantes Jadeilson Melo Filho, Alan Fernandes, Enio José, Renan Lucas, Raíssa Sabrina, Antônio Carlos, Maria Gabriela e João Vitor do curso de Física 2, ministrado pelo professor Fernando Araújo, da turma de Mecatrônica 2 Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, campus Caruaru. Afinal, o que é esse tal equilíbrio estático do corpo extenso? Bom, para entendermos o equilíbrio estático do corpo extenso, precisamos primeiro entender o que é corpo extenso. Consideramos como corpo extenso o corpo cujas dimensões são necessárias para a determinação das forças envolvidas no sistema de força. O corpo extenso ele pode apresentar tanto o movimento de translação quanto o de rotação, diferentemente de um ponto material, que desenvolve apenas o movimento de translação. Para que esse corpo extenso esteja em equilíbrio estático, é necessário que este esteja parado, em repouso, e que a resultante das forças que agem sobre este corpo seja nula, estando tanto em equilíbrio de rotação quanto de translação. Antes de tudo, trabalha-se com a definição de torque ou momento, que consiste basicamente na tendência de rotação de um corpo, alterando ou evitando a mesma. Seu cálculo é dado pela intensidade da força pelo braço. Outro conceito indispensável é o de equilíbrio de rotação. Ocorre quando o corpo está em repouso, ou seja, ele não rota, ou também quando ele se encontra em movimento de rotação uniforme. Isso quer dizer uma velocidade angular constante em relação ao referencial. A condição de equilíbrio para esta situação é que todos os momentos devem ser considerados em modo, sendo a soma de todos os momentos horários igual à soma de todos os momentos anti-horários. Também podemos dizer que o corpo deve estar sob a ação de um sistema de forças corporais e que a soma dos momentos de todas as forças em relação a um eixo perpendicular é nula. De forma semelhante, o equilíbrio de translação ocorre quando a força resultante que age sobre o corpo também é nula. Centro de massa é o ponto em um espaço onde podemos considerar toda a massa dela. Por exemplo, quando consideramos uma esfera, podemos concluir que toda a massa dela está localizada exatamente no meio dela, já que ela é um corpo uniforme e homogêneo, ou seja, o centro de massa em um corpo homogêneo é o centro geométrico dele. Porém, nem sempre o centro de massa está no interior de um espaço. Ele também pode estar no exterior dele. Basta ter toda a massa concentrada. Além disso, para um corpo se manter em equilíbrio, a linha que cruza verticalmente o centro de massa ou centro de gravidade não sai da base. E esse equilíbrio pode ser caracterizado por três tipos. A estabilidade, ou seja, após uma certa deslocação, o corpo volta à posição anterior, pois o centro de gravidade o puxa de volta. O segundo tipo é a instabilidade, ou seja, é quando o corpo cada vez mais fica longe da posição de equilíbrio após uma certa deslocação. Ou seja, quanto maior a base de sustentação, maior o equilíbrio. O terceiro tipo é o indiferente, que é quando o corpo se desloca e mesmo assim permanece na posição anterior. Nós podemos, por exemplo, citar o exemplo de uma bola ou uma esfera em uma superfície plana. Se você deslocar ela vai continuar em equilíbrio. E o equilíbrio também pode se dar de forma apoiada ou suspensa, ou seja, determinado objeto ou espaço ele pode estar apoiado em determinado outro objeto ou espaço, ou também pode estar de forma suspensa, ou seja, pendurado.
Centro de gravidade é o ponto onde consideramos estar aplicado todo o peso de um corpo ao espaço. Se o corpo for homogêneo, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Em um espaço de dois corpos, o centro de gravidade deles pende para o mais pesado. Quando consideramos o sistema solar, por exemplo, temos que a maioria da massa está concentrada no Sol. Portanto, pode-se dizer que, se medido o centro de gravidade, ele indicará aproximadamente o centro geométrico e de massa, como vimos anteriormente, por ser um corpo homogêneo do Sol. A origem do estudo do equilíbrio estático dos corpos remonta ao período aristotélico. Há o consenso de que uma das primeiras leis a tratar do tema foi a lei da alavanca, de autoria desconhecida, mas que veio a ser formulada por Arquimedes, matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, que viveu de 287 a 212 a.C. Tal princípio, entre suas máximas, diz que a força aplicada a uma das extremidades da alavanca com o intuito de mover um objeto na outra extremidade é inversamente proporcional à distância do ponto de apoio. Ou seja, quanto mais distante a extremidade estiver do ponto de apoio, menor será a força necessária para mover o objeto. O exemplo prático dessa lei é quando tentamos fechar uma porta aplicando uma força próxima às dobradiças. Sabe-se que é muito mais difícil que fechar pela maçaneta, pois a força estará sendo aplicada muito mais próxima ao ponto de apoio. Mesmo Arquimedes, em obras como Sobre as Balanças e sobre os Equilíbrios, introduz na física o conceito de centro de gravidade. Entre elas está: pesos iguais a distâncias iguais estão em equilíbrio, e pesos iguais a distâncias desiguais não estão em equilíbrio, mas pendendo para o lado do peso que está a maior distância. De forma mais específica, o próximo que vier a abordar o assunto foi o matemático neerlandês e sacerdote jesuíta Simon Stevin, que, após ler Euclides e a geometria de Descartes, empreendeu estudos nos campos da estática e da hidrostática em princípios do século XVII, sendo eleito para a Academia de Berlim e para a Royal Society, dando origem, posteriormente, ao Teorema de Varignon. Tal teorema só foi formulado oficialmente, contudo, pelo francês, padre jesuíta e membro da seção de geometria da Royal Academy of Science, Pierre Varignon, por isso o nome da lei, e que viveu de 1654 a 1722, e que o enunciou em 1687, em seu famosíssimo tratado Nouvelle Mécanique. Tal lei desenvolve principalmente a questão do torque, ou também chamado de momento, que é calculado pelo produto da força pela distância, e também o momento resultante, isto é, a soma algébrica de todos os momentos de todas as forças componentes em relação a um determinado ponto. Além disso, temos o físico suíço Leonhard Euler, que viveu de 1707 a 1783. Também estudou teologia e foi responsável por grande parte das terminologias da matemática moderna. Em seu livro de 1765, denominado Theoria Motus Corporum Solidorum Seu Rigidorum, discutiu conceitos como momento de inércia, além de outros relacionados, como o eixo principal de inércia. Já na sua obra Mecânica, datada ou de 1736 ou de 1737, apresentou extensivamente a dinâmica newtoniana. Olá! Os materiais que foram usados neste experimento foi um carretel de linha, uma garrafa PET normal e 2 garfos, que foram juntados por uma fita adesiva, e um palito dente, que foi colocado entre os garfos. Logo em seguida, esses materiais foram colocados um em cima do outro. O carretel em cima da garrafa PET e o palito que está conectado no garfo em cima do carretel. Quando observamos esse experimento, a primeira impressão que temos é de curiosidade. Com isso, nós nos perguntamos: como ele fica em tão perfeito equilíbrio? Bem, pode parecer uma coisa bastante complexa, mas se estudarmos bem esse assunto, veremos que a união de coisas bem simples formam algo tão interessante.
O equilíbrio desse sistema se dá a partir de fatores bem simples. Começando pelos garfos, que possuem o mesmo peso, e junto com o palito e a posição em que eles foram colocados, fazem com que o centro de massa desse pequeno conjunto passe a se encontrar na extremidade do palito. Dessa maneira, vemos que a extremidade desse palito, junto com a posição dos garfos e o apoio do copo, fazem com que, nesse ponto em específico, o peso do sistema fique igualmente distribuído. Pode parecer estranho que um ponto tão pequeno seja o centro de todo peso, mas se estudar bem o assunto, verá que é bem simples. Fazendo um resumo, esse ponto será onde o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Caso alterássemos a posição desse palito, trocássemos a ponta por outro local que não fosse onde coincidem os centros, o experimento não funcionaria, visto que o centro de massa não estaria coincidindo com o centro de gravidade. De maneira simples, não teríamos equilíbrio.